Qual o segredo de um casamento feliz? Para os educadores financeiros são dois: muito amor e muitas contas. Fausto e Patrícia são casados há 17 anos. O administrador sempre controlou todos os gastos. Depois do casamento, ensinou o hábito para a esposa. O acompanhamento das despesas é semanal. Toda semana a gente tenta, no final de semana, sentar e apurar os gastos da semana dela. Eu jogo na minha planilha, quer dizer, então a gente faz um acompanhamento para a gente saber ainda o que a gente tem para poder gastar. Se a gente gastar demais numa semana, falou, pai, então segura as pontas na próxima semana aí, porque já extrapolamos para a gente tentar fechar o orçamento mensal dentro do previsto. Para este educador financeiro, o casal está no caminho certo. Está bem equilibrado. Uma coisa que o Fausto falou que é muito interessante é o controle semanal. Isto é, ele não espera chegar no fim do mês para saber o que está acontecendo. Não espera chegar ao fim da guerra para saber quantos mortos ocorreram. Então ele está semana a semana controlando. De repente teve um desequilíbrio, ele já se prepara para chegar no fim do mês e estar com a situação em controle. Para Antônio Júlio, um orçamento bem planejado, sem dúvida, é um dos itens principais para o sucesso do casamento. Além disso, é indispensável ter um padrão de vida de acordo com aquilo que se ganha. Patrícia diz que às vezes é preciso abrir mão de algumas despesas para não prejudicar o orçamento da família. Eu tenho um orçamento que ele me dá assim uma mesada, né, por mês, e eu tenho que administrar essa mesada dentro do que eu quero. Então, se eu quero comprar um sapato, uma roupa para uma festa, eu tenho que tirar de algum lugar. Então, eu tenho que fazer uma feira um pouquinho mais magra, ou eu tenho que maneirar de combustível, não ir muito ficar zanzando fora de necessidade, para tirar de algum lugar. A família Mendes optou por não abrir o orçamento para as filhas de 12 e 13 anos de idade. Por isso, as meninas não têm ideia de quanto os pais investem em sua educação, por exemplo. Talvez porque elas sejam ainda um pouco pequenas para a gente sentar e falar abertamente quanto que se gasta numa escola, quanto que se gasta de roupa com elas, ou tudo que a gente tem de despesa com elas, né? Para o especialista, uma alternativa para ensinar as crianças sobre a relação com o dinheiro é dar aos filhos uma pequena mesada que eles terão que administrar. Então, se a criança tem aquele valor disponível para ela durante um período de tempo, pode ser semanal, pode ser mensal, ela tem que entender que esse valor é o salário dela. Acabou esse salário, acabou a entrada de dinheiro. O pai não pode, por exemplo, dar uma mesada e depois fazer a complementação no final do mês. Seria como se fosse um cheque consignado para uma criança, só que o pai lote não cobra juros de uma criança. Então, se a criança tem na cabeça que ela pode gastar aquele X por mês, ou por semana, ou por período, por dia, ela tem que aprender a viver com aquele valor. E apesar de todas as fórmulas, quando o assunto é planejamento financeiro familiar, os especialistas são unânimes. Além dos cartões de crédito, do cheque, do canhoto, das planilhas, o mais importante neste momento é o diálogo. No casamento, as pessoas têm que se unir e elas têm que entender que estão juntas. A união, ela vem de tudo, das finanças, da saúde, de tudo. Para saber mais sobre planejamento financeiro familiar, você pode acessar o site www.moneyfit.com.br.